Salve, salve, galera! E aí, pessoal? Sentiram a nossa falta? Já faz bastante tempo, né? Bastante tempo que não trazemos o Boteco World of Darkness aqui para trazer comentários, bate-papo, troca de ideias sobre o que está rolando de conteúdo dos jogos de Mundo das Trevas. Lembra que a gente estava com três vertentes de trabalho? Lost City do V5, Caçadora Revanche, Lobisomem Apocalipse? Pois é, a gente vai mudar um tiquinho, tá? Talvez você que possa estar nos escutando e não goste de mudanças, tenho que lhe dizer que se faz necessário essas mudanças porque nossas vidas não continuam sempre as mesmas, tá? Eventualmente as mudanças ocorrem e a gente precisa se adequar para poder continuar alguma história. E uma das histórias que eu gosto de tocar é a minha relação com o mundo das trevas. Apesar de todos os seus problemas em torno das produções dos jogos de Mundo das Trevas, isso é uma tranqueira que eu não consigo me desvincular. Imagino eu que a Vivi também não consiga. Consegue, Vivi? Nossa, nem a pau. Então, após declarar essa paixão, vamos assumir, a gente tem paixão mesmo por Mundo das Trevas, a gente quer continuar trazendo conteúdo voltado para o Mundo das Trevas e queremos continuar levantando a bandeira do Boteco World of Darkness. Só que dessa vez, para botecar mesmo. Mas calma, vou explicar para vocês. Eu estou querendo voltar às origens do Boteco World of Darkness. Lá atrás, quando eu me juntava com a Gessele Damasceno e com o Diego aqui de Belém, em que trazíamos pessoas convidadas, imaginou que a Vivi já participou nesse formato com a gente, em que a gente trazia um assunto e a gente ficava, olha, batendo muito papo em torno de algum assunto de Mundo das Trevas. Quero voltar a essas origens, mas não tão exatamente igual ao que foi antes. Eu quero fazer em formato de bate-papo, mas eu quero fazer em formato de bate-papo baseado no que está saindo de novidade em torno de Mundo das Trevas. Sim, queremos fazer nesse formato. Por exemplo, vocês já devem ter visto no dia 14 de outubro, porque esse vídeo vai para sexta-feira. Mas no 14 de outubro, na terça-feira, a World of Darkness lançou uma aventura para Lobisomem Apocalipse. E aí, ela seria um tema para a gente vir bater papo. Ou outros lançamentos que eles estão anunciando ao longo desse mês de outubro para o World of Darkness. Então, a gente pegaria essas novidades que vão rolando em torno de World of Darkness. Por exemplo, a gente pode também falar sobre o Bloodlines 2, que também já está aí para a galera brincar. Então, assunto que não falta e a gente vai se programar de vir aqui fazer essa botecagem. Só que essa botecagem não vai ser só eu e a Vivi, não. A gente quer fazer botecagem com mais gente aqui. Eu quero pelo menos trazer alguém daqui de Belém, como eu disse para Vivi, isso é a minha força motriz aqui do canal, da gente ter representatividade paraense para estar na cena de debates de RPG no Brasil, e a gente quer trazer alguém convidado da cena nacional. Eu e a Vivi, a gente vai ficar trocando bola, e aí a gente vai sempre pensar em alguém para se juntar a nós e agregar nesses bate-papos. Então, se vocês já quiserem também indicar nomes, podem deixar aí nos comentários esses nomes que a gente pode ir pensando nelas para convidá-las e virem participar aqui das botecagens. E aí alguém deve estar pensando, mas Raga, tá, vocês querem fazer as botecagens. E Lost City, Caçador, Lobisomem, vocês vão só simplesmente parar? Sim e não. Calma que eu vou explicar. Sim, porque nós não vamos continuar a Lost City do V5. Calma, não quer dizer que a gente não paute Lost City no futuro. Mas no formato que estávamos seguindo não iremos mais fazer, porque não vai fazer sentido continuarmos do jeito que está. Porque eu vou explicar. Quero ainda, nesse tempo que a gente tem, eu e a Vivi findar o conteúdo que falta de Caçadora Revanche e o conteúdo que falta de Lobisomem, o Apocalipse. Porque falta muito pouquinho, gente, né, Vivi? Não falta pouquinho? Do básico falta pouquinho, mas no boteco a gente pode, assim, conversar com opinião, sem estar preso, regra e uso exato no sistema, sabe? Bate-papo mesmo com essas pessoas que, tipo, você pensa num jogo, você pensa nela, sabe? E Uhum. aí ela tá ali dando opinião, dando a experiência dela.
A gente ainda vai falar, com certeza a gente vai fofocar e reclamar, porque a gente é um monte de velho reclamou, mas é para ter esse tipo reunião de amigo que gosta de um jogo e sofre no jogo e continua Exato. gostando. Exato. Então, pretendemos findar Lobisomem Apocalipse e Caçadora Revanche, o conteúdo do livro básico, para fazer algo que eu acho que vai ser a grande novidade também, além da botecagem, aqui para vocês. Ao fim, vamos primeiro findar Caçador, depois a gente finda Lobisomem. Quando findarmos Lobisomem, nós queremos começar a fazer as nossas análises que a gente costuma aqui, eu e ela, em algum livro que vocês quiserem que a gente faça as nossas análises. Então, está aberto desde já nesse vídeo, aqui nos comentários, que você indique que livro, já lançado da quinta edição, você gostaria que nós passássemos a nossa leitura e comentários aqui no Boteco World of Darkness. Então temos aí essas duas novidades, as botecagens e os vídeos de comentários de conteúdo de livro. Então aí as novidades, e deixo aqui a Vivi para fazer seus comentários antes da gente partir para o conteúdo de hoje. E assim, gente, na hora de pedir comentários ou material, não precisa ser em ordem de lançamento, pode ser pergunta específica sobre regra, alguma coisa que mudou de um livro para outro, né? Como a gente sabe que muda muita coisa no mundo das trevas, mudava no passado, isso não mudou, isso não mudou até agora. E, tipo, bora conversar, né, e ver outras opiniões, até talvez sobre mecânicas que a gente falou e que agora vocês testaram na mesa, essas pessoas que são referências para vocês e para a gente, claro, testaram em mesa e viram que podia dar uma melhorada, podia fazer de outro jeito, ele fez outro. O negócio é para ficar conversa mesmo, de botecagem de verdade. É isso mesmo. Então estão aí as novidades anunciadas. Utilize os comentários para participar dessas novidades. E agora vamos ao conteúdo de hoje. Como prometido, iremos agora seguir numa reta final para matar o conteúdo de Caçadora Revanche. E o conteúdo para hoje é sobre a Ordem da Rosa. Sim, ainda estamos seguindo pelas orgs que são consideradas antagonistas para os caçadores de Caçadora Revanche. E essa Ordem da Rosa, olha, problemática, viu, né, Vivi? Nossa, difícil, viu? Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui, compartilhar com vocês a minha tradução. Naturalmente, a Vivi vai me corrigir com os termos já traduzidos pela Galápagos. Viu, Vivi? Se eu citar algum nome que está diferente muito diferente, pode me avisar que a gente já vai atualizando aqui. Mas esse conteúdo... Diga. Tipo, não é nem correção, é mais só para quando a gente for procurar coisa na internet, você tá ali depois, você sabe como buscar. Isso, A gente ainda não tem página traduzida, né, a wiki da Paradox, ela ainda está em inglês, mas tem o Google Tradutor que a gente aperta o botãozinho ali, ele traduz a página e resolve. Provavelmente a tradução vai estar mais para a tradução do Raga, que ele revisa, e aqui vai ser mesmo a técnica aqui, que essa semana eu já conversei tanto sobre tradução. Então vamos. Olha só o que é dito sobre a Ordem da Rosa. Naturalmente, é uma ordem religiosa. É a segunda que a gente está pegando religiosa. Vamos lá. A Ordem da Rosa acredita que a limpeza... Eita, quando eu li isso no começo, me deu um calafrio, Vivi. Mas vamos lá. Tanto espiritual quanto da variedade física. E é de fato próxima da piedade. Os botões, como os membros da Ordem da Rosa se referem, veem os ataques e predadores sobrenaturais como um reflexo das comunidades na qual eles ocorrem. Se um lobisomem ou vampiro escolheram transformar um lugar em seu campo de caça, os botões acreditam que a própria comunidade seja impura em algum nível e sendo punidade por seus pecados, uma versão moderna do destino de Sodoma e Gomorra.
ver o sobrenatural como um elemento inerentemente contaminador que busca corromper o mundo e afastá-lo de Deus. A Ordem da Rosa trabalha tanto para acabar com as ameaças sobrenaturais em volta dela, quanto para controlar os lugares onde a ameaça imediata tem sido erradicada para impedir as incursões futuras. Portanto, os botões pressionam as comunidades onde eles dominam a aderir aos padrões da Ordem da Rosa de ordem, requinte e uniformidade, conhecido coletivamente como a Trilha do Jardim. Eu vi quando eu li esse trecho aqui, eu falei, rapaz, isso não está muito longe da realidade, não. Pois é. Quando eu vi que era ordem religiosa, eu já fiz assim, ai meu Deus, o que vai acontecer nessa birosca, né? Porque a gente sabe que as ordens religiosas do mundo das trevas são um negócio que não é bolinha, né? Não é fácil. E essa daqui dá um medo. Não, e detalhe, quando ele diz ali no texto, Vivi, que as comunidades que têm seres sobrenaturais, elas estão do jeito que estão porque elas merecem. Olha o julgamento deles. Distorcidíssimo. Tipo, eles, né, é aquela coisa, bem de religião monoteísta, né? Acredita num único caminho. E assim, uma coisa da tradução em português que deixou mais pesado é que eles usaram o path, né, o do inglês, de trilha, de caminho, como labirinto. Então, você tem um peso maior, porque não é uma trilha do jardim, alguma coisa que você caminha entre flores. Ele já te dá uma ideia religiosa, vai envolver seitas, cultos, religião, tipo, o que for que eles escolherem. Só que do tipo, imagina, religião que a forma de segui-la é um labirinto. E aquela coisa, você entrou no labirinto, você vai sair. Qual é a forma correta? Você vai seguir, você vai se perder. O que tem dentro? Eu acho que deu um peso. Que eu não tinha pensado que nesse peso que fica quando você traz para português. Sabe? Tipo, não traduziu direito, não. Gente, mudar caminho e trilha já é difícil, né? Mas, tipo assim, você pode se perder, são as mesmas coisas que um labirinto no meio de uma mata. Mas quando você fala trilha num jardim, a gente, por costume, imagina caminhozinho, tipo, né, que tem em parques e em locais públicos, prédios históricos em volta, que é um caminho que você enxerga. Agora, quando você usa a possibilidade dessa tradução, um labirinto verde, tipo, não dá aquele apertinho no coração de que, tipo, não é à toa que essa galera é antagonista. Não é à toa. E com assim, certeza. Essa comunidade pecadora é pela visão deles. E, tipo, assim, a gente imagina que eles são um tanto de fanáticos, né? Um tanto? Porque se alguém chega e fala, você tá se lascando porque você tem muito vizinho aí que escuta funk, que, sei lá, usa saia curta, porque o pessoal, né, tipo, não mantém o jardim bonito, porque ainda é um livro escrito para o padrão de vida norte-americano. Gente, que isso faz de mal para você? Isso não justifica nada. Então é o padrão de vida deles, o que é a vida certa diante de um grupo. Né? Mas vamos indo, que vocês vamos avançar. Vão ver. Botar aqui na telinha. Porque ordem religiosa é complicada. Ordem religiosa. Botar aqui, então bora pro próximo conteúdo. Continuando a leitura. Conforme a sua dependência da terminologia de jardinagem pode sugerir, a Ordem da Rosa começou como resultado de um clube de jardinagem, ela mesma afiliada à Diocese Católica no meio-oeste dos Estados Unidos.
Então já temos aí uma localização, que é aquilo que a Vivi comentou mais cedo. Já existe uma mentalidade dessa sociedade dos Estados Unidos. Contudo, a ordem tem desde então se separado da fé católica, acreditando que a própria igreja ainda não está limpa o suficiente para repelir as incursões do sobrenatural. A revelação de que um dos sacerdotes júniores na diocese inicial da ordem era um vampiro se escondendo à plena vista, ajudado a popularizar essa atitude e deu à Ordem da Rosa a força e a vontade para ritualizar as suas próprias práticas de fé e tradições. A relativa riqueza de muitos de seus membros ajudou esses esforços, e pagar o dízimo é uma das poucas tradições que a Ordem da Rosa manteve dessas origens católicas, embora isso se chame de cultivação da prática. Aqui, esse parágrafo fortalece mais ainda o extremismo que esse grupo se enquadra. Não tem como tratar essa galera, pessoal, isso tem que ficar bem claro para vocês, não tem como tratar essa galera como pessoas racionais, tá? Do jeito, ali no começo falou de a comunidade é culpada porque tem seres sobrenaturais envolvidos. Achou que a própria Igreja Católica já está suja. Meu irmão, para ter esse tipo de pensamento, o cara é extremista. E aí tu pode imaginar de onde é que vem as loucuras que eles possam acabar envolvendo, né, Vivi? E só lembrando, gente, aqui a gente está analisando como o cenário propõe. Não estamos criticando religiões reais, por favor, não venha brigar com a gente, né? Porque as complicações com religiões reais, o grupo precisa discutir, novamente, a gente sempre vai falar, sessão zero, discutam se esses assuntos vão entrar no seu jogo, como vocês querem que entre, porque né, tem gente que tem muito mais conhecimento, tem gente que tem menos conhecimento. Eu por exemplo, não sou católica, não entendo de nada. Tudo que passei por catolicismo foram obrigações sociais, né? Porque a minha mãe também não era. Então, a gente não manda de porcaria nenhuma. Então, por favor, eu estou analisando aqui pelo que o cenário propõe do COIO, né? A minha intenção não é ofender ninguém. Até porque se precisar falar mal das religiões, segundo a sessão aqui, para defender caçador, eu vou falar mal de tudo. Muito bom. Então vamos para o terceiro parágrafo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tarará. Vamos lá. Foi. E o texto diz o seguinte: trazer uma comunidade não afiliada para seguir a ordem da Trilha do Jardim, ou se vocês preferirem adotar o que está lá na tradução da Galápagos, Labirinto Verde, é um processo que com frequência leva alguns anos para se estabelecer, mas o qual pode se estender para as comunidades vizinhas. A ordem mantém o seu ouvido no chão em áreas que ela quer controlar, atentos a comunidades que produzem as características da presença de um predador sobrenatural. Uns poucos botões então semeiam a comunidade, não para pregar as suas crenças ou até reconhecer o relacionamento deles com a ordem, mas, ao invés, para criar lugares para si mesmos dentro da comunidade e prepará-la para a chegada oficial da ordem. A função principal é chamar a atenção para os sinais de predação, deixando os residentes se sentirem seguros e incapazes de cuidar das ameaças em torno deles sem ajuda de fora. Um sinal comum de uma comunidade sendo prospectada pela Ordem da Rosa dessa forma é o desenvolvimento de vários grupos de segurança de comunidade, cujos nomes referem-se à limpeza através de palavras como purificar, esfregar, pulgar ou limpar. Interessante aqui, Vivi, que eles colocam um modus operandi de atuação e é sempre começando pelos primeiros contatos de alerta da comunidade, foco, que eles têm um problema e que eles precisam começar a lidar com ela. Só que eu fiquei aqui pensando, Vivi, não me parece que a Ordem da Rosa esteja assim tão espalhada. Talvez algum foco dentro de alguma região nos Estados Unidos, que fica mais fácil até de interpretar
essa atuação que eles fazem. Porque se eles identificam uma comunidade, vão chegando junto, isso faz mais sentido com aquelas cidades de interior dos Estados Unidos, que estão interconectadas por estradas que são muito bem compostas ali naquele centro dos Estados Unidos. Faz todo sentido. Não estou dizendo que não seria fácil de adaptar para a Uhum. Europa, Brasil, não estou dizendo isso. Mas da forma como eles estão aqui descrevendo, faz mais sentido para esse contexto geográfico do centro dos Estados Unidos. O que tu acha? Não, ele é muito a cara mesmo né, do que eles chamam de subúrbio, que tem, né, aquelas organizações de moradores, né, normas de convivência, e que geralmente você vê assim no TikTok, internet, problemas com as Karens, que são as mulheres gritando e berrando como se elas pudessem dominar a vida do vizinho. E assim, carregadas de preconceito. Tanto que quando eu li esse pedaço, eu já imaginei os caçadores, né? Um jeito de você colocar isso no seu jogo é o, o, o primeiro caçador chega do grupo, porque ele foi obrigado a se mudar com um parceiro, com um cachorro, com a família, para uma cidade menor, mas onde todo mundo se conhece. E como ele é um caçador, ele tem não sei como ficou o drive português. Se eu procurar aqui no É livro, eu vou ímpeto, não demorar é? para procurar. Ímpeto, isso, como ficou o ímpeto dele. E ele sente que tem algo errado. E aí ele, ele acaba descobrindo, né, na crônica ali que vocês estão jogando, igual filme de terror. Ele descobre vizinhos que são olhados de uma forma errada pela sociedade, que vai ser onde ele vai encontrar o restante da mesa. E conforme ele vai observando cada vez mais, tem algo errado naquela cidade, ou tem algo errado naquele bairro. E conforme a crônica vai se desenvolvendo, ele descobre que é essa galera que ajuda e que cuida tanto, e que na verdade é o pessoal da Ordem da Rosa, sabe? Tipo, cidades... Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa ligação das, das cidades assim tão próximas, pelo menos de dividir religião, até porque a gente tem bem mais religiões que eles aqui. Estados Unidos, gente, muitos presbiterianos, né? E é os doidos dos mormons. E, e aí, gente, essa galera, eles ficam ali no canto. A ordem, ela sabe assim, ela é aquela sementinha, eu vou falar aqui por causa do exemplo aqui de casa, de chá de quebra-pedra. É uma plantinha que vem pelo vento. Onde tiver terra, ela cresce, que vira uma muda linda, só de folha. Então, é a sementinha que cai ali, com esse primeiro olheiro, e depois esse negócio se alastra sem a galera perceber. Porque você vai falando, é bonitinha, 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 de repente todos os seus vasos de casa estão com essa planta desenvolvendo e ela vira um arbusto, sabe? Ele é muito... os termos de jardinagem, eu achei ótimo, porque lida com o fato deles acharem que é a energia do lugar, o comportamento do lugar não reto, né? Retilíneo que ele deve seguir, que corrompe aquela terra. E eles precisam limpar e replantar. Uhum. Posso estar brisando aqui, com certeza eu estou brisando, para fazer o novo Jardim do Éden, não é em tempos modernos. E no Jardim do Éden, o que não tem? Pecado e pecadores. É isso mesmo, olha aí. Vamos ao próximo conteúdo. O parágrafo diz o seguinte: uma vez que os grupos caseiros da ordem fiquem bem estabelecidos dentro de uma comunidade sob consideração, a Ordem da Rosa vem para a cidade, liderada por um líder sênior local conhecido como o Broto. E o esforço do evangelismo começa. A ordem acredita na ação como a forma suprema de adoração.
Ela evita grandes edificações religiosas e serviços formais, tanto como um custo desnecessário, quanto uma forma de manter a experiência de piedade longe das vias diárias de seus botões. Ao invés disso, ela possui as aulas de melhoria de vida, plantar a semente, nas casas de membros da comunidade para compartilhar os seus credos e distribuir boletins de comunidade, tanto impresso quanto digital, como uma forma de compartilhar a sua mensagem, elogiando membros da comunidade que aderem às lições compartilhadas nas aulas da ordem e deixam a comunidade saber das ameaças que ela eliminou. Eu achei interessante esse formato de abordagem, Vivi, da ordem, porque eles criam uma relação corpo a corpo com aqueles que eles estão querendo trazer para as suas fileiras. Porque, vamos combinar, reunir num grande templo várias pessoas não cria um relacionamento íntimo que fazer células em algumas casas cria. Porque você está naquele momento de intimidade. As pessoas tendem a se abrir mais quando estão em grupos menores do que em grupos maiores. E é essa abordagem que eles dizem aqui que funciona para a expansão deles. O que tu acha, Vivi? Não, tipo, né? Eu acho assim, tipo, olhando como antagonista, é uma ideia muito perfeita de que eles chegam valorizando quem eles já treinaram e já sabem que daquela comunidade primeiro merece ser salvo, ou já está no caminho mais fácil de ser salvo. E aí ele valoriza aquela pessoa, e aquela pessoa, pela própria comunidade que já se conhece, ela já vira um ponto de referência. E aí é o que você disse, conversas, cursos, o boca a boca, né? Coisas de tipo, faça você mesmo. Vamos manter aqui a nossa comunidade mais limpa de lixo, sabe? Coisas que parecem nada a ver para o mortal que não sabe exatamente o que é o sobrenatural, porque não, gente, a gente tem a segunda Inquisição, mas não é todo mundo que sabe que o sobrenatural existe. No cenário de Hunter ainda tem muita ignorância, né? Não é todo mundo que tem fé. Então, eles começam a valorizar aquele próprio local. Então, você começa a fazer uma força de dentro. E exato o que você falou, quando você está próximo e pega exemplo da onde já existe alguma coisa sendo feita, você está mais próximo ainda de convencer os outros. Eles são fanáticos, mas eles têm uma estrutura muito racional de como fazer. Então, é assim, como vilã, como antagonista, eu admiro muito essa parte racional que o vilão pode ter, né? Tipo, que ele pode, sei lá, uma hora surtar ali e a própria ordem se virar contra um jardim que tá querendo crescer demais. Ou que se corrompeu. Lembrando que para ele, saiu da linha, pisou fora da linha, corrupção. Então, mesmo. tipo, cabresto ali tá o tempo inteiro seguindo o grupo, mas naturalmente se envolvendo. Então vamos ao próximo conteúdo, próximo parágrafo, que diz o seguinte: a crença da Ordem da Rosa no sobrenatural como um agente contaminador dentro de uma vida piedosa os leva a manter os caçadores que eliminam essas ameaças um tanto afastados do restante da organização. Olha só que interessante. Conhecidos como os espinhos, os caçadores da ordem são eficientes e eficazes, preferindo um ataque cirúrgico e discreto. Uma vez designados para uma área, eles não deixam pedra sobre pedra em sua busca por toda e qualquer presa sobrenatural. Para acelerar o seu trabalho, o broto e os botões incentivam os membros da comunidade a relatar qualquer coisa ou pessoa que pareça fora do comum e compartilham essa inteligência com os espinhos. Assim que o trabalho dos espinhos está concluído e a comunidade se sente segura,
Os botões encorajam os membros a seguir os ensinamentos da Ordem da Rosa e a comunidade é incorporada. Conhecidos coletivamente como jardineiros, os membros da comunidade não são considerados membros plenos da ordem, mas caem sob a proteção da ordem e são solicitados a seguir a trilha do jardim. O que me chama aqui a atenção, Vivi, que os espinhos aqui relatados nesse conteúdo não fazem parte da comunidade em que estão prospectando e se inserindo. Eles são, vamos chamar assim, um grupo de operações especiais que é acionado quando está confirmada a presença da criatura sobrenatural e onde ela se encontra, para que eles façam, como é aqui dito, esses ataques cirúrgicos. Então, imagina-se que esses espinhos sejam um grupo seleto de integrantes da Ordem da Rosa. O que tu acha? E assim, deu para ver que eles não ficam circulando à toa ali, né? Então, é um bom tanto de hipocrisia da ordem. Uhum. Já que eles pregam, né, os membros, os jardineiros, quando já está ali aquela região mais controlada, mais agindo com certo padrão, eles usam de meios que você não pode se orgulhar, que podem não ser tão limpos à vista do próprio Deus que eles seguem, né? Mas eles usam. Porque no fim, eles podem sentir que do tipo, não é só manter calçada limpa e não ouvir música alta que vai salvar aquela região de um vampiro, de um lobisomem, de um outro caçador que esteja, tipo, da forma dele caçando, sabe? Aquele vizinho esquisito que acredita no apocalipse zumbi, pode ser realmente um caçador já velho de luta e que mora ali e é ele que está mantendo. Só que esse caçador não está sob domínio da ordem. Então, os moradores chutam e eles colocam os caçadores, né, os espinhos deles para lidar com o problema. Porque aí o problema é lidado pelo que eles veem correto. O problema vira nossa, não vai sair as palavras. Estátua de sal, porque o problema quis e viveu ali. E o resto da comunidade segue. Porque eles vão metodicamente eliminando a gente. Tipo, quem já teve a experiência de morar num local onde as pessoas em volta de você não aprovam seu estilo de vida, sabe o quanto é complicado ficar morando naquele local. Isso é verdade. Vamos então ao próximo parágrafo, botar aqui. E novamente, essa última coisa, quando fala que aquela comunidade criam seus jardineiros, mas não são da ordem, também a gente já sabe que hierarquia aqui faz diferença. Aham. Né? Afinal, é uma ordem religiosa, gente. Tipo, geralmente as monoteístas são bem hierárquicas. As politeístas são bem hierárquicas. É isso mesmo. Vamos ao próximo. Próximo parágrafo diz o seguinte: quando um número suficiente de membros de uma comunidade é de jardineiros, a ordem considera que o local está sob o seu controle e a trilha do jardim ou labirinto verde começa a ser imposto a toda a comunidade. Essa lista de regras para a vida é tratada como um texto religioso e contém regulamentos e recomendações para quase todos os aspectos da vida pública, desde o comprimento da grama no jardim da frente de uma pessoa até estilos de roupas aceitáveis e a maneira correta de cumprimentar um conhecido na rua. A lista é atualizada anualmente em uma reunião nacional dos botões durante o seu festival anual Guirlanda, com a palavra final sobre qualquer regra fornecida pelo conservador, que serve como a mais alta autoridade religiosa dentro da ordem. Complementando esse texto aqui
complementa o que a Vivi já falou aqui ainda agora. A Ordem da Rosa é uma estrutura extremamente hierarquizada que trata todo mundo no nível em que ela é alocada. E aí não dá muito espaço, que como ela até escreveu aqui, não dá muito espaço para quem pisar fora da linha, porque tem regras até de comportamento e do jardim da frente. E aí fica fácil, Vivi, detectar, quando segue esse padrão, fica fácil detectar aquelas pessoas que estão se divergindo do caminho. É uma forma de controle social daqueles que estão destoando e aí começar a perseguir, seja essa pessoa humana normal ou uma criatura sobrenatural. O que tu acha, Vivi? Não, e assim, gente, essa prática de reuniões anuais ou bianuais, ela existe em religiões reais no mundo atual, e isso acontece há anos. E essas religiões, elas criam normas que o mundo inteiro deve seguir, né? São muitas pessoas, membros de cargos mais altos nessas religiões, né? Não é uma, duas, mais religiões fazem isso. Então, para vocês verem que, tipo, esse pessoal, ele realmente se preparou e o controle, e a força maior deles é um controle de pensamento, onde a própria comunidade se vigia. Por que eles não precisam deixar o caçador rolando por ali? Porque é uma comunidade onde, se você fizer errado, o seu vizinho vai te denunciar, porque ele quer mais pontos, que ele faz coisa melhor, sabe? Então, são comunidades que ficam super arriscadas, principalmente para, né, novamente, como isso é baseado em questões dos Estados Unidos, e se você viu o jornal, você está vendo o que acontece lá, você vê que são as coisas muito doidas, que as pessoas brigam, gritam, tentam pôr fogo na casa do vizinho que não segue. Chamam polícia e vem polícia truculenta. Então, vocês querem exemplo de como colocar essa ordem? Joga briga subúrbio americano. Que aí você vai ver os vídeos com dublagem, com tudo, e é de cair o queixo. É de cair o queixo. Eu aprendi. Ed, que ainda não gravou aqui com a gente, mas que o Felipe, que gravou aqui com a gente, sabe. Eu agradeço você por me mostrar esses vídeos por causa do seu feed doido. Eu dou muita risada, gente, porque é tão absurdo que depois você fica muito puto. É isso mesmo. Então, avançando no conteúdo, nós findamos essa parte descritiva e agora a gente vai para o modo de operação da org. E o parágrafo diz o seguinte: a Ordem da Rosa é, pelo menos na superfície, focada no poder comunitário. Como tal, ela não mantém uma sede central. Mesmo dentro de cada comunidade, a organização ocorre na Casa da Flor, que supervisiona a área. Uma das tarefas primárias da Flor, além de lidar com qualquer ameaça sobrenatural que possa diminuir o sentimento de segurança da comunidade e, por sua vez, o domínio que a ordem tem sobre ela, é ser o modelo da trilha do jardim. As casas dos botões são geralmente decoradas de forma bela e precisa, lembrando fotos de uma revista de casa e jardim, e possuem áreas extensas e lindamente paisagísticas. Em áreas urbanas, onde o espaço é escasso, os botões podem criar lindos jardins na cobertura ou adotar e cultivar espaços comuns como pátios internos. As reuniões dos botões de diferentes regiões revezam-se entre essas casas, dando-lhes a oportunidade de garantir que os lares uns dos outros estejam em conformidade com padrões puros e divinos. Ou seja, eles não têm uma sede, e aí eles vão formando esses núcleos
de orientações, porque os botões são isso, são líderes religiosos que orientam as suas comunidades como deve fazer e seguir. Por isso que aqui relata que eles mesmos precisam ser o exemplo a ser seguido, inclusive de decoração das suas casas. Vivi. E você vê que os próprios botões se fiscalizam. Uhum. Você só tem um conservador e o assistente dele. Você só tem um desse cargo ali para tudo. Mas os botões têm que olhar um ao outro. Tipo, né, para o pessoal mais novo, não sei se, né, hoje eu não tenho ideia se tem novas revistas para isso. Mas a gente tinha, na hora que a gente estava jogando no passado, a gente tinha revista que chamava Casa Cláudia e Casa e Jardim. E jogando no Google, né, desculpa a idade da referência, mas vocês vão ver exatamente como era o padrão de casa, que é o que essa galera faz para provar. Sabe aqueles jardins assim? Não digo de casa de influencer, porque hoje tem menos verde, mais porta de 3 metros e muito vidro verde, né? Verde de planta. Mas são ótimos exemplos para o que... Ou aquelas casas iguais, sem grades, né? Eu estou falando muito dos Estados Unidos, mas que você vê realmente condomínio, ou condomínio fechado aqui no Brasil, porque achar que é lindo o padrão americano de casa é uma porcaria que os nossos decoradores e arquitetos ainda acreditam e fazem esses. Gente, é casa de classe média, falando bom português, é casa de classe média sofre. Não, detalhe, Vivi, os bairros suburbanos dos Estados Unidos de classe média, elas foram pensadas para provocar segregação social. Elas foram pensadas para isso. Então, não à toa que dificilmente vocês veem linhas de ônibus pública circulando nessas áreas, porque é intencional, para que as pessoas não cheguem lá por esses meios. E, gente, assim, isso é muito fácil de colocar aqui no Brasil. Toda cidade, não interessa o tamanho dela, ela vai ter um bairro de gente que se acha mais rico que todo mundo e que se isola. E dane-se quem vai ter que trabalhar nesse bairro, porque essa pessoa não acha ônibus, porque eles cortam esses acessos. Sempre tem o bairro de gente metida, sempre tem. E para chegar lá você depende de carona. Interessa se é interiorzão, tipo, sempre tem, nem que seja uma fazenda maior e mais metida, que é tudo fechado na região para você entrar. Oh, meu Deus, o Balan veio aqui comprar briga. Perfeito. Vamos então ao próximo parágrafo. Deixa eu botar aqui. Que diz o seguinte: as duas exceções à natureza doméstica dos ensinamentos da Ordem da Rosa são as duas celebrações bianuais. O Festival Guirlanda, que reúne os membros plenos da Ordem para uma combinação de planejamento, celebração e rededicação às crenças da Ordem, e a colheita, onde os jardineiros de todas as comunidades da Ordem da Rosa se reúnem para camaradagem e diversão. A atmosfera da colheita, em particular, é a de uma festa de jardim especialmente vibrante, enquanto que as regras da trilha do jardim são estritamente impostas. O evento se tornou um local para cada comunidade se exibir, compartilhando fotos de projetos de embelezamento, estreando novos estilos de roupa que aderem aos valores da trilha e trocando técnicas que usaram para manter suas comunidades ordenadas e seguras. Os botões trabalham incansavelmente durante toda a colheita para manter os jardineiros felizes, compartilhando novas lições de semeadura, celebrando as vitórias do ano anterior e criando um sentimento de pertencimento que demonstra aos jardineiros o valor do trabalho da Ordem. Os novos membros plenos em potencial da Ordem também são recrutados na colheita e designados para tarefas menores para ver se conseguem cumpri-las
com graça e obediência. Aqueles que se saem bem podem ser convidados para o Festival Guirlanda, consolidando sua ascensão de meros jardineiros a membros plenos da ordem. Aqui, os dois eventos são novamente para especificamente para planejamento e gestão, e o outro para conferência, se as comunidades estão seguindo aquilo que foi preconizado pela org. São, por mais que pareçam somente eventos sociais, mas são eventos sociais que têm objetivos específicos de checagem. Vivi. Eu acabei adiantando a pauta quando eu estava falando do capítulo do parágrafo anterior. Pode seguir. Então pronto. Então vamos para o próximo. A progressão de responsabilidade dentro da Ordem da Rosa é do broto, um recruta em potencial para o botão e, por fim, para a flor. Mas dentro de cada nível existem diversas especializações, cada uma denotada por uma cor diferente. Os amarelos fazem a infiltração inicial em uma comunidade e continuam a navegar pela política local após a ordem ser estabelecida. Os vermelhos oferecem as lições de semeadura e focam em falar em público. Os laranjas trabalham nos bastidores com logística e planejamento. Os rosas buscam por novas comunidades e os azuis procuram ameaças aos atuais redutos da ordem, seja do sobrenatural, de outra organização ou de um membro da comunidade em desacordo com a trilha do jardim. Os brotos podem manifestar sua preferência por uma dessas opções, voluntariando-se para tarefas com os botões da cor que lhes interessa, mas cabe aos botões decidir quem se junta às suas fileiras. Eis aqui mais um outro formato de ordenar os membros da org e novamente hierarquizando-os, aqui em função de funções. Cada cor tem uma função específica, só que a cor que você vai aderir parte no momento em que você é considerado um broto. Ou seja, você ainda na comunidade que ainda não foi reconhecido como um jardineiro, ainda não pode escolher caminho nenhum. Só depois que você foi reconhecido e se tornou, que é o primeiro nível hierárquico da org, que é o botão, o broto, é aí que você começa a escolher o direcionamento. Qual é a cor que vai definir a sua função dentro da sociedade. E aí tem toda essa ascensão de broto e flor, sempre cada um com as suas funções específicas. Vivi. Tá sem áudio. Eu tive que pegar o revoltar. Para vocês verem, né? É muito organizado e eles continuam valorizando aquela comunidade. Por quê? Porque aquela pessoa já está lá. Eles já introduziram semeadores e alguém para ver se vale a pena aquele local. Novamente, tipo, eles têm cuidados que eles vão ter que arcar. Não dá para investir num lugar onde eles não vão limpar, gente. Elas ainda são organizações, elas ainda têm, tipo, o fazer o bem sem olhar a quem não é muito foco das organizações. Elas têm sempre um ganho. E essa é a característica delas. Então, essa separação aqui, talvez ela tenha um peso muito maior para uma comunidade, porque, por exemplo, eu posso não estar tão afim de seguir aquelas regras. Eu sigo para evitar problema, porque eu quero viver tranquila, né? Mas eu ainda, aqui e ali eu quebro. Só que se eu vejo eu ali, que não entrei totalmente na deles, tipo, meu personagem é um personagem que é responsável por alguém, tipo, por um sobrinho, por um filho, por uma filha, né? Por alguém que eu preciso prover para ele. Aí eu vejo que o filho, a filha, o sobrinho, né, da minha vizinha, que estava sem emprego, mas era muito bom de falar, de vender, está trabalhando com isso agora.
E quem organizou foi aquele grupo que tem ajudado o bairro e o bairro está melhorando, né? Eu sigo porque realmente eu achei que meu bairro está bonito. Então você vê isso, isso vai te conquistando no trabalho lento, que nem a gente já viu lá em cima. Eles chegam e sabem que eles vão demorar anos para dominar aquele local. Porque a ideia deles é o domínio daquela coisa, daquela parte, né, para o lado dos Estados Unidos ou aqui do Brasil, gente. A gente consegue ver isso em locais assim, tipo, esses, né, cultos, seitas, às vezes que a gente olha, dá risada. Gente, tem o tanto que tem de condomínio de pessoas que simplesmente foram para um canto no meio do mato e esses condomínios, eu falo condomínio porque vai crescendo estrutura ali, vai melhorando o lugar. Começa com tendas e depois o negócio você vê, tem toda uma infraestrutura. Que eles não param de crescer. O negócio assim, chega até a dominar aquela cidade muito pequenininha que estava em volta. Né? Isso acontece ao longo do Brasil. Então, você vê, ou você sabe que a dona Maroquinha conseguiu agora mais idosa fazer alguma coisa que ela não precisa sair de casa, porque ela trabalhava com computador antes, ela datilografava, e agora ela pode fazer o quê? Datilografar, escrever o jornalzinho da igreja. Aí manda para o outro, que é aquela coisa, né? Falando assim, tipo, preconceitos modernos com pessoas que trabalham com computador. Aí pega o inútil do fulano que foi mandado embora, porque não trabalhava bem, e manda ele mexer que ele entende desses design. E ele vai lá, tá trabalhando, ganhando alguma coisinha, sabe? Tipo, é todo mundo que vai receber? Não. Mas para quem olha de fora daquela comunidade que já viu coisa pior, é o famoso tomou rumo na vida. Agora ele vai ter currículo, que a gente é tão difícil montar o currículo para a coisa. Agora ele tem uma vida reta e direita. E tipo, gente, é uma bosta de comportamento preconceituoso, mas a gente sabe que no mundo atual isso é cobrado o tempo inteiro, principalmente da galera mais jovem. Principalmente da galera mais jovem. Que os comportamentos ainda não são vistos como um padrão bom, como algo bom, e a gente sempre vai reclamar da geração depois da nossa, né? Então, essa divisão fortalece a ordem, porque você coloca a pessoa certa no lugar certo, fortalece o boca a boca do como é bom aquela galera trabalhando ali, né? E aqui eles falam que, tipo, se separou tem a base no catolicismo. Mas aqui, Brasil, gente, a gente pode misturar, porque a gente sabe que tem cultos e raízes de outras fés que chegam e melhoram e salvam o lugar. No padrão deles, sempre lembrando isso. Bom, vamos ao próximo parágrafo, que diz o seguinte: uma vez escolhidos, a maioria dos membros da ordem permanece como botões por toda a vida, mas cada nova comunidade é supervisionada por uma flor recém-promovida, que permanece com aquela comunidade por, no mínimo, vários anos, realizando o recrutamento de novos bairros e regiões da melhor maneira para os botões subirem na organização. Para uma supervisão e liderança mais amplas, anualmente as flores selecionam um conservador e um vice-conservador dentre suas fileiras, os quais devem ser provenientes de especialidades de cores diferentes, para fornecer liderança religiosa e orientação estratégica. Os conservadores e seus vices podem servir por tempo indeterminado, mas devem ser reeleitos pelas flores a cada ano. Caramba! E haja hierarquia, viu? Vai subindo, mais gente vai pegando mais status. Tem horas assim que eu me perco, viu, Vivi? Não, imagina, você mantém a crença
né? Porque imagina quantos botões você precisa para espalhar por bairros, por cidades, por todo o território. E então você tem muitos botões, pouco cargo de flor, e só que o botão, como ele disse, ele pode nunca nem chegar em ser cogitado a subir, mas ele tem a fé do serviço bem feito vai me levar para cima, Uhum. porque ele vê toda uma estrutura hierárquica é muito estruturada, tipo, desculpa falar uma estrutura muito estruturada, parece imbecil, mas assim, não sei nem como colocar melhor, muito definida, muito passo a passo, com datas, com padrões, então assim, todo mundo pode chegar lá. E eu posso ser um deles, eu posso ser o cara mais foda aqui. Aí, gente, imagina onde morar num lugar onde você percebe que, na verdade, seus vizinhos, eles querem o bem daquele lugar, mas por baixo disso, tá todo mundo te olhando para ver se você erra, para te tirar dali. Dá para Uhum. fazer assim uma história com um toque de paranoia muito legal. Pode crer. Vamos ao próximo parágrafo, que começa assim: os espinhos são a única exceção a essas regras e progressões. Por serem o mais próximo que a ordem tem de forças de segurança, eles não participam do processo geral de tomada de decisão da ordem e não podem servir como conservador ou vice-conservador. Em vez disso, seu líder de equipe trabalha com as flores azuis para identificar as ameaças que os espinhos podem, então, eliminar. Assim como acontece com os botões, potenciais espinhos são escolhidos na colheita a cada ano, com o grupo olhando por aqueles que possam ter uma aptidão para a caçada. A ordem sempre precisa de espinhos suficientes para cobrir qualquer ameaça em potencial, para que o grupo ocasionalmente também recrute caçadores externos como apoio, uma prática que o conservador geralmente opta por ignorar. Eis o parágrafo que faz a conexão com o caçador a revanche. É aqui que eles podem acionar caçadores jogáveis que possam ter objetivo em comum que a ordem da rosa, ou seja, são os espinhos que podem ser a conexão. Eu fiquei aqui olhando, rapaz, para um caçador a revanche se juntar a esse grupo é porque realmente está precisando, viu, Vivi? Nossa, sim, gente. Porque, como eu falei, né? O cara esquisito do seu bairro ali, se bem que para lá onde armas são legalizadas em vários locais, talvez o cara com 1.000 armas em casa não é o esquisito. Mas a, deve ser difícil. Tipo, se a gente olhar os tipos de caçadores do cenário, eu acho que o religioso seria, e O mais próximo. dependendo da religião, o que mais consegue ficar na miúda nesse meio. Porque o underground, só de estar aí, a galera vai colocar a culpa nele se não caçar ele. É, isso mesmo. Se não caçá-lo. Porque, afinal, ele pode ter os horários mais doidos, as ausências mais longas e os comportamentos mais estranhos, porque ele é underground, ele não usa os métodos padrão da sociedade linda, boa e do, como que é, cidadão de bem. É muito disso sabe, eu penso muito no padrão do que se vende, do cidadão de bem, e que no fim a gente vê que é uma galera muito preconceituosa, que faz muita merda, só que é vendido como o melhor do cidadão que pode habitar um local que é seguro para você morar. É isso mesmo. Então, feito aqui toda a parte de operação para vocês entenderem como a org se organiza e eles já deixaram aqui um gancho de como eles podem se relacionar com caçadores jogáveis, vamos às complicações, tanto para eles mesmos quanto para o relacionamento com os caçadores, porque lembre-se, eles são antagonistas, tá? Então, o primeiro parágrafo diz o seguinte: tudo isso pode soar como uma mistura opressiva de comunidade de igreja, associação de proprietários, esquema de marketing multinível e até mesmo um pouco de mulheres perfeitas.
Isso aí é uma expressão do Stepford Wives, que é um romance de 1972, escrito por Ira Levin, baseados no qual foram lançados 2 filmes homônimos, em 1975 e em 2004. Isso aqui foi um adicional que eu trouxe, viu, gente? Porque colocar mulheres perfeitas fica muito estranho. Se você não tivesse Exato. conhecimento, tu não vai entender o que é isso no texto. Mas enfim, continuando. Com a caça a monstros na periferia. E é isso mesmo. Neste caso em particular, a caça a monstros é absolutamente secundária. E a org busca fortemente o controle social, tanto como fim quanto como meio. Rapá, deixa eu te contar uma coisa. Eu desconfiava desde o princípio. Essa org não está tão interessada no ser sobrenatural. O ser sobrenatural é uma desculpa para eles entrarem e espalharem a sua influência sobre a comunidade. Vivi. Primeiro que eu dei uma gargalhada na hora que eu li essa parte, porque eu estava pensando exatamente essas coisas, né? E o pior que eu li, eu ficava assim, sem preconceito, eu vou continuar a ler essa org sem ficar parando a cada parágrafo e pensando em crítica, né? De comportamento. Aí eu li aqui, eu falei, não, eles mesmo já jogaram aqui, né? É, e assim, gente, como eu disse, nenhuma org quer pregar o bem, salvar e proteger. Ela quer ganhar algo, seja dinheiro, seja mais poder. Bem, tipo, por uma ordem religiosa que cobra dízimo, quanto mais área ela cobre, porque ela cobra, tipo, dízimo na questão que ela possibilita ofertas, né? Tipo, não vamos falar cobra dízimo, mas ela possibilita ofertas. Quanto maior a área de ação dela, quanto maior a área de controle, menos concorrência, mais grana ela tem. E lá em cima fala de políticos em poder vindo dessa ordem. Quanto mais políticos, mais leis que funcionem a favor dela, a favor até de outras ordens religiosas, mas principalmente voltada à religião dela. Então, gente, é lucro. O caçador caça porque ele tem ímpeto. Ele tem um porquê caçar dentro dele. Pode não ser tão humano. Ele pode ser super cruel. Mas ele ainda tem a ideia de encerrar algo e um bem que ele vai fazer. Ele vai exterminar o mal. Mesmo que ele queira estudar, né, entre os tipos de caçadores. Então, o caçador tem esse ímpeto. Aqui, é como a gente já viu em várias orgs. As orgs querem alguma forma de lucro financeiro, controle político, o próprio terreno, sabe? Tecnologias que só o ser sobrenatural pode desenvolver sobre pesquisa. E aqui fala claro, eles querem a região. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, avançando aqui para o próximo parágrafo, enquanto a Vivi olha aí o gato dela, diz o seguinte: na superfície, os bairros que seguem a trilha do jardim parecem bastante agradáveis e, muitas vezes, são muito bonitos. O cultivo de flores locais e o plantio de árvores são uma parte importante da trilha do jardim, e as comunidades que a seguem há algum tempo são frequentemente inundadas por uma bela vegetação. Oculto sob a superfície, no entanto, está o esmagamento socialmente autoritário e rápido de comportamentos e pessoas que escolhem permanecer fora da trilha, um termo usado para uma grande variedade de condutas não aprovadas. Embora a ordem condene todo o comportamento fora da trilha de forma igual, ele pode variar amplamente da falha em cuidar do jardim da frente ou não devolver ferramentas emprestadas até quaisquer desvios morais, sexuais, parentais ou até mesmo sobrenaturais que a flor decida denunciar. Esse parágrafo aqui, gente, ele precisa ser olhado na perspectiva da complicação e não à toa que ele está nesse trecho. Porque quando você tem essa patronização de controle comportamental,
fica fácil de identificar aonde a ordem está estabelecida. Então, quem for, seja um caçador jogável, seja uma criatura sobrenatural que possa estar sendo ameaçada pela ordem, ela vai visualmente identificar a presença deles por esse tipo de comportamento. Então acaba se tornando uma complicação para a própria ordem conseguir se estabelecer. Vivi? Nada a adicionar disso daqui, né? Porque. E isso ainda volta ali na questão dos conservadores, deles ignorarem muitas vezes caçadores. Porque eles têm um padrão dele do que é errado. E o caçador está preparado. Nem todos os espinhos estão preparados. Então vai morrer espinho, gente. Uhum. E quando começa a denunciar os comportamentos diferentes e faz isso dos espinhos irem, sabe? Tipo, eles indo e se afastando, a ordem tem esse problema de ter que caçar eles. E a ordem vai ter que se espalhar. Talvez uma velocidade que não seja a que aquele pedaço exato tenha a competência de se espalhar da forma metódica e através de anos. Eu adoro essa parte de complicação. Então vamos olhar mais um parágrafo dela. O próximo diz o seguinte: a ordem permanece publicamente silenciosa sobre seus métodos para corrigir aqueles que se desviam da trilha, mas eles geralmente escalam com o tempo, começando com avisos gentis e aplicação de pressão social, envolvendo no desenvolvimento de restrições e decretos legais que criminalizam o comportamento em questão. Muitas vezes facilitada pela política da ordem de preencher rapidamente os cargos no governo local com botões ou jardineiros de confiança, e eventualmente tornando-se punitiva. Membros da comunidade que ainda se recusam a seguir a trilha são chamados internamente na ordem de ervas daninhas e são agressivamente removidos da comunidade como uma ameaça sobrenatural pode ser. Os espinhos deixam claro que permanecer na comunidade pode ser fatal para a erva daninha em questão. Embora esse comportamento possa parecer ultrajante para um estranho, no momento em que a ordem toma esse tipo de atitude, ela já está profundamente enraizada e é apoiada pelos jardineiros, que geralmente acolhem essa ação como uma forma de manter toda a comunidade segura e agradável. Aqui, mais uma vez, reforça aquela limitação que eu disse ainda agora. Fica fácil de perceber pelos comportamentos aonde a ordem está presente, quando o alvo tem noção da presença dela. Contudo, aqui eu vejo até uma questão de localização geopolítica. Fica difícil de implantar uma situação como essa em ambientes que não são aquelas comunidades de interior dos Estados Unidos. Porque não estou dizendo que, por exemplo, o Brasil, não estou dizendo que no Brasil não tenha grupos sociais com esse tipo de padrão comportamental, mas eles não são predominantes, por exemplo, num bairro ou numa cidade pequena, porque existe alguma pluralidade cultural nessas regiões. No bairro, dificilmente você vai ter de um grupo específico predominante. Vai ter uma maioria? Vai. Mas que eles dominam sozinhos, dificilmente. Então fica difícil de aplicar um cenário como esse no Brasil. Dá para adaptar? Dá, mas aí isso eu vou reservar para as considerações finais. Vivi, seus comentários. Não, super, super concordo. E assim, gente, novamente, pessoas que passaram por essa pressão do prédio. Aqui a gente consegue muito limitar em prédios, né? Tem prédios que se acham superiores e qualquer pessoa, certos moradores se acham superiores. E assim, eles fazem questões de serem o mais escroto possível com aquele morador que eles não concordam. Então, é um caos, gente, para isso. Só que aí você imagina que você vai em todas as lojas do seu bairro e ninguém te vende nada. As coisas não interessam. Aqui você ainda consegue ter, tipo, quando tem
uma rede ali de apoio, uma amiga mais barraqueira, ou a sua família inteira do barraco que vai causar, né? Para a gente tentar se virar. Mas lá que eles são mais preconceituosos, declaradamente preconceituosos. Aqui a gente também tem preconceito pra caramba, mas declaradamente preconceituosos é bem complicado. Como o Raga falou, dá para adaptar aqui, mas você vai ter que, sei lá, você acredita que você está em certa cidade do interior que acha que está nos Estados Unidos, aqui eu falo do interior de São Paulo, ou em certa região do país que está na Alemanha. Você pode jogar assim lá, dá perfeito pra coisa lá. Muito bom. Vamos ao próximo parágrafo, que diz o seguinte: os espinhos frequentemente ressentem-se de seu papel de fazer o trabalho sujo da ordem. Embora tenha ampla liberdade sobre como eliminam as ameaças, eles não têm escolha sobre quais coisas ou pessoas recebem o status de ameaça em primeiro lugar. O restante da ordem também considera os espinhos um mal necessário, porém infeliz, o que lhes rende a suspeita de botões e flores. Devido ao uso de recrutas externos, eles também são o grupo dentro da ordem com a maior variedade de crenças em sua filosofia religiosa subjacente. Alguns são fervorosos que gostariam que a ordem fizesse mais para esmagar até mesmo o primeiro sinal de dissidência em suas comunidades, enquanto outros apreciam muito mais a caçada do que a razão para ela. Alguns até expressaram simpatia por algumas de suas presas sobrenaturais, sentindo uma espécie de parentesco com aqueles que não representam ameaça imediata como companheiros estrangeiros, preferindo realocá-los em vez de matá-los. É desnecessário dizer que essa simpatia é muitas vezes mal direcionada. Vivi, estão descrevendo aqui formas diferentes de sociopatas. Sim, gente, tipo, é um bando de sociopata, gente. É um bando, não interessa. Tipo, se vocês olharem, assim como vocês já devem ter olhado conforme a gente está falando aqui, que a gente praticamente está falando cada parágrafo, né? Pô, porque o negócio é assim, é muito surreal, ao mesmo tempo que é muito atual. Você chega e fala assim, imagina que eu caio numa dessa. E Caramba. aí, e assim, gente, aí você para e pensa, como tem gente que cai em golpe, que cai em pirâmide, que cai, né, sabe? Hoje, atualmente, onde você procura informações, informações estão erradas. Você vê, eles têm uma galera só para pensar em como chegar ao público. Então, se você jogar busca na internet, porque eles são modernos, estamos em 2025 jogando Wood, essa galera sabe usar a tecnologia. Ela sabe para pegar. Então, o negócio, eu achei uma das orgs mais assustadoras. Porque ela tá se alastrando em silêncio, enquanto você tá trabalhando preocupado. Ela Você tá assusta. trabalhando muito. Ela assusta muito nesse sentido, demais mesmo. Vamos Eu ao achei próximo maravilhoso. parágrafo, que diz o seguinte: é o último, olha só. É o último. Os espinhos também guardam um dos maiores segredos da ordem. Tcharam! A violência sobrenatural que devasta as comunidades antes da chegada da ordem muitas vezes não é acidental. Embora os espinhos removam qualquer perigo sobrenatural das imediações de uma comunidade em potencial da Ordem da Rosa, eles são, por vezes, solicitados a redirecionar a ameaça para uma comunidade não afiliada e têm sido assim instruídos a ignorar toda e qualquer criatura sobrenatural que não represente uma ameaça à sua comunidade imediata. Isso aumenta as chances de que as comunidades vizinhas àqueles controladas pela ordem fiquem dispostas a seguir a trilha do jardim para se manterem tão seguras quanto seus vizinhos. Olha os bandidos, eles preferem deixar lá as criaturas sobrenaturais para deixar a comunidade padecer na mão delas, para depois criar a justificativa para que eles possam chegar e dizer: olha, vocês estão vivendo em pecado, vocês estão vivendo em mau comportamento,
Nós somos a solução para vocês. Permita-nos chegar. E é assim que eles vão chegando, Vivi. Nossa, não. Ah, eu achei que eles davam uma deixa disso daqui num dos primeiros parágrafos, sabe? Mas, claro, eu só achei isso na hora que eu li esse parágrafo final, né? E assim, gente, org é um troço que é para ser antagonista mesmo. Você pode até fazer um caçador que, ao despertar o ímpeto, ele sai de uma org e ter todo um background sobre essas informações, dependendo do nível que ele era. Você pode ter. Mas as orgs, ela é antagonista porque ela é antagonista não só para o Hunter, mas pro cenário inteiro. Inteiro. Porque aquela gente fala, provavelmente quem é eleito lá para cima é a galera com bastante poder, independente da forma de poder deles. E os cargos mais altos também são pessoas que, infelizmente, não são de minorias, que não são de camadas pobres. É gente que quer dinheiro e não interessa, que quer poder, não interessa que vai ser sacrificado. Não interessa. E eles usam pessoas comuns, comum assim, eu e você, que a gente é comum, como ferramenta disso. Assim como, tipo, né, explora a mão de trabalho, mão de obra. Você imagina que uma org dessa vai corrigir um bairro mega perigoso. Ela não vai. Porque esse bairro mega perigoso, que precisa de assistência em diversas fontes, inclusive sobre diversos frontes, inclusive sobrenatural, não vai dar lucro para ela. Porque ela vai ter que investir muito, vai gastar muito mais tempo. E o marketing não vai vender tão bem, porque esse marketing não vai alcançar quem também tem grana para seguir ela. Afinal, tipo, sei lá, eu sou um influencer, eu chego e começo a divulgar preceitos dessa ordem no meu canal. Porque ela me garante uma coisa, afinal os jardineiros começam a me seguir e eu garanto uma divulgação enorme para ela de quem me segue. Então pessoas podem, sabe, criar, irem, tentar entrar, participar e trabalhar até de graça para essa ordem. O negócio, quando a gente vê, por isso que eu falo, ela é assustadora. Assim como aquela ordem de Manilha que a gente leu, que dava assim, do tipo, que era o puro lixo do capitalismo, essa sim ela é perfeita para dar problema no livro. É uma das que eu mais gostei de ler. Porque a introdução dela foi legal. Eu já indo para consideração. Ai, Hagabashi, me corta, homem. Então pronto, bora para as considerações finais. Deixa que eu comece. Que aí tu alinha um pouco os pensamentos para esse momento. Gente, como a gente vem falado ao longo dos nossos comentários, essa é uma ordem, por mais que não tenha sido tão explícito, mas foi dito lá no começo que a origem dela é nos Estados Unidos, mas fica claro que ela foi pensada para funcionar nas cidades de interior dos Estados Unidos, a querida centro-oeste, principalmente centro dos Estados Unidos, que são cidades, comunidades, eu acho que 2.000, 3.000 habitantes, e eles giram muito em torno deles mesmos e eles tendem a influenciar o modo de vida uns dos outros. Porque fica aquele tititi, blá blá blá, não vai para a igreja, se você não vai para a igreja você já é mal visto e tarará e tal. Aqui no Brasil não temos esse tipo de comportamento disseminado exclusivamente nas cidades. Mesmo de interior, tudo bem, tem uma maioria religiosa, tem, mas ainda assim, se você for diferente, você ainda tem algum nível de vivência. E aí, como é que daria para adaptar no Brasil? Pega grupos comunitários menores que eles formam sociedades. Não sei se vocês já viram, alguns grupos religiosos criam
espaços exclusivos. E aí, nesses espaços exclusivos, você consegue implantar ficcionalmente, aqui já é só eu recomendando a adaptação dessa ordem para esses espaços. Você vai ficcionalmente pegar um exemplo brasileiro e criar esse espaço no local em que você vai utilizar como cenário de jogo no Brasil. Se você que queira narrar na cidade que você mora, pensa no ambiente na cidade que poderia ser adaptado para ser essas comunidades. Por exemplo, você já deve ter visto centros que reúnem, essa turma se reúne com alguma regularidade para trocar ideias, celebrações e decidir como eles devem se comportar dentro da comunidade. Então não é difícil, só não é uma coisa ampla a nível de cidade, mas você consegue reduzir para uma comunidade social e que aí a ordem começa a fazer mais sentido. Então é uma adaptação que eu recomendaria para nível de Brasil. Se vocês olharem em volta, não tem muito, não é difícil de encontrar essas comunidades razoavelmente similares ao que a ordem da Rosa preconiza que seja feito, né, Vivi? Nossa, sim. E assim, gente, né? Essa adaptação é ótima. Somente que aqui no Brasil a gente tem bairros grandes, tem cidades grandes, muito maior que cidades do interior de lá. É, alguns grupos, inclusive, estão pelo Brasil inteiro, esses grupos. E, e assim, o importante de pôr é sempre que você vai ter uma melhoria na visão dessa ordem, a melhoria para os padrões dele, e essa comunidade acaba, né, as pessoas elas vão acabar cedendo em alguma parte. E aí você coloca, né, da melhor forma possível os caçadores ali para interagir com esse contra ou ajudando ou salvando um grupo de espinhos que se meteu numa encrenca porque eles acabaram de ser promovidos e eles não são caçadores reais, né? E tipo, o seu lado ali viu, se condoeu com esses, alguém já estava pesquisando para poder pôr. Eu sou a favor de trazer o jogo sempre para o Brasil, Uhum. né? Então, adorei a ideia do Raga. E, assim, já disse que gostei do jeito dessa org, porque ela dá formas de trabalho. E aconselho que ao usar essa ordem, você tenha saltos temporais na sua história, para que, né, até os seus jogadores ou, né, você como jogador, sugerir para quem está narrando para você, que você não se canse de ficar, nossa, essa história vai durar 7 anos e vocês vivem todos os dias desses 7 anos, não vai rolar isso. Então você faz um salto de 6 meses, um salto de 2 anos, os caçadores foram para outro lugar e depois eles voltam para aquela região, porque o fulano e cicrano ainda tem a sensação de que não foi resolvido ali, sabe? Eu acho que com essa ordem que tem esse processo lento de domínio, você pode dar espaçamento de tempo que a gente geralmente não usa em caçador, porque eles são humanos, eles não têm vida expandida, eles se ferem, não tem cura acelerada. Então, você consegue fazer. Claro, se você faz side quest, one shots, do jogo de 2 sessões, se é um jogo que vai durar bastante, para quem gosta de contar crônica. E ali volta ali para ele ser, sei lá, o vilão final, para ser a sua cidade maldita. Só no nome, porque o filme não tem nada a ver com isso, mas para ser aquele lugar, sabe, que o grupo vai chegar e fazer. Agora a gente desmontou. Será que tudo vai cair que nem uma pilha uma linha de dominó? Ou isso vai ser para o grupo que a gente treinou já há um tempo, sabe? Dá para fazer umas coisas legais com ela. Muito bom. Então estão aí nossas considerações finais.
finalizamos a Ordem da Rosa. E vocês devem estar curiosos. Quantas hordas ainda falta pra gente findar Caçadora Revanche? Faltam só 4, galera. Então, a próxima vez que a gente for vir aqui, já a gente vai falar da org, do grupo Orfeus. Olha só que interessante. Então, é o primeiro de 4 que ainda falta pra gente findar. Eu acho que até final do ano a gente mata Caçadora Revanche, aí a gente passa pro conteúdo final de Lobisomem Apocalipse. Sendo assim, reforço, estamos chegando ao final, tanto de Caçador e Lobisomem, e a gente quer saber de vocês qual é o livro que vocês querem que a gente se debruce para trazermos os nossos comentários. Usem a parte de comentários para indicar o livro que você quer que a gente trabalhe. Dito isso... Gente, manda comentário. Manda comentário. Isso mesmo. Dito isso, agradeço vocês a terem assistido a gente até aqui e peço para que a Vivi junto comigo diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.